Fala galera, estamos de volta para a nossa segunda aula aqui do grupo de estudo no concurso de advogado da União em 2012 e agora nós vamos avaliar e analisar os elementos que foram exigidos pelo espelho de 2009, que como eu já disse foi uma petição inicial em ação civil pública por improbidade administrativa. Então esses requisitos, eles são, alguns requisitos são específicos da ação civil pública que estão lá, na verdade, da ação por improbidade administrativa, que estabelece um ritozinho específico, algumas particularidades que estão lá na 8429, a Lei 8429, que trata sobre a improbidade administrativa, mas diversos outros requisitos estão presentes também nesse artigo 282 do CPC que a gente acabou de analisar. Então, vamos lá, o que é que tinha lá no concurso? No espelho, vocês que já receberam esse espelho, vocês podem verificar. Eu tenho ele aqui na nossa tela, mas como eu não consegui dar zoom nesse arquivo, ele fica muito pequeno, então eu sugiro que vocês acompanhem diretamente aí pelo arquivo de vocês, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto importante, todos esses pontos aqui, eles são elementos de pontuação, tá? A falha ou a não utilização de um desses pontos ou a utilização equivocada gera desconto de pontuação. Então é diferente do parecer que a gente tinha lá, ementa, divisão, relatório, fundamentação, conclusão, etc. Aquilo tudo que não tinha correspondência específica de pontuação no espelho. Esses requisitos da petição inicial, eles têm sim repercussão na nota. Então é importante que vocês reproduzam todos esses pontos. Eu já disse, são os pontos formais, são os pontos essenciais de uma petição inicial. Em termos formais, que é o objetivo dessa aula, eles precisam estar presentes, certo? As questões de direito material, eu até vou tratar de algumas aqui a título de sugestão, mas o nosso objetivo é montar o esqueleto da prova, certo? Então, vamos lá. Primeiro a escolha da peça, né? No caso de uma petição inicial é muito simples, a escolha é básica, né? Não tem como errar, simplesmente vai haver uma situação e vai haver uma solicitação para ajuizamento de ação. Então peça a petição inicial, isso vai estar lá como elemento de pontuação, vocês não podem se equivocar nesse ponto. O segundo ponto é o rito. Vai haver várias situações, eu já trouxe três situações aqui. As três situações que eu trouxe são situações que se adotam um rito diferenciado, tá? Então, no primeiro caso, a gente tem o rito da ação civil pública, juntamente com o rito da 8429 para a ação civil por improbidade administrativa. No segundo ponto, das despesas eleitorais, a gente pode também, das novas eleições, a gente pode utilizar ou o rito ordinário ou o rito da ação civil pública, a depender do que você está pleiteando. E em terceiro lugar, nós temos o rito especial das ações possessórias, tá? Então, são três ritos diferenciados que você tem que identificar, porque são elementos de pontuação, certo? Inclusive, você tem que fundamentar na lei ou no Código de Processo Civil, a depender do caso, para demonstrar que você tem conhecimento sobre o rito que você está usando para fundamentar aquele seu pedido. Se o seu rito for equivocado, seu endereçamento pode sair errado, a forma de postulação pode sair errada, então vai prejudicar bastante, certo? Então, peça, o primeiro ponto, rito, o segundo ponto, competência jurisdicional, o terceiro ponto. A competência ela decorre em algumas situações do valor da causa, por exemplo, GEF, vai variar pelo valor da causa, ou decorre da competência originária do tribunal, por exemplo, em greve, ações de greve, aquelas que a gente tratou lá na aula do parecer. Pode acontecer que haja uma solicitação de petição inicial para declarar a ilegalidade de uma greve, declarar a possibilidade de corte de ponto. Então, nessas situações, vocês vão precisar, se a greve for de âmbito nacional, ajuizar a ação direto no STJ. Então, é o caso de se avaliar a competência jurisdicional. Então, vocês vão no endereçamento lá, vocês vão colocar: excelentíssimo senhor juiz federal da tal vara federal da seção judiciária tal. Se a questão trouxer os elementos, aí você indica qual é a seção judiciária, você pode identificar qual é a vara, se eventualmente a questão disser. Se não disser, deixa em branco, né? Não cria elementos. Então, peça, rito, competência, valor da causa. Esse valor da causa a gente viu rapidamente lá
no artigo 282. Esse é um elemento que vai ser trazido pela questão, certamente vai ser trazido pela questão, vocês não vão criar valores. E na prova de 2009 isso foi um elemento importante a ser considerado. Tá? Autor a gente já viu, réu a gente também já viu, qualificação de ambos, né? Então isso aí é tranquilo. Agora aqui nós temos 3 pontos que são específicos de ação civil pública por improbidade administrativa. Eu vou citar porque estavam na prova de 2009, mas é muito difícil que caia novamente. Mas são requerimento de intimação para manifestação prévia do réu, existe na Lei 8429, lá mais abaixo eu vou citar o artigo, mas existe a previsão de citação, de intimação do réu para que ele se manifeste previamente, antes do recebimento da petição inicial, certo? Intimação do Ministério Público, que quando não for o requerente, ele deve necessariamente atuar na função de custos legis. E terceiro, requerimento do recebimento da inicial. É um procedimento específico da 8429 que requer que o juiz receba aquela ação de improbidade administrativa para depois disso fazer a citação do réu para que ele faça a sua defesa, certo? Então, esses 3 elementos são elementos que são específicos da ação civil pública, que não encontram correspondente no rito ordinário. Tá? O rito ordinário basicamente são os requisitos tratados lá em cima no artigo 282, que trata dos requisitos da petição inicial. Então, lembrando que esses 3 são requerimentos específicos de ação civil pública. Tá? Então, um novo elemento, o elemento 10, que eu coloco aqui, que é o requerimento de citação do réu. Isso aqui vai ter em toda e qualquer petição inicial, você tem que fazer o requerimento de citação do réu e o requerimento de procedência do pedido para condenação do réu. Você também tem que chegar no final, tem que dizer: condene o réu a perda do cargo, pagamento à União de tal e tal coisa, etc. Então, sempre tem que haver o requerimento de procedência do pedido. Eu vou incluir aqui aquele, no item 12, aquele protesto de provas. Protesto de provas. Isso aqui é elemento obrigatório também. Tem que haver protesto pela produção de provas, em especial, e aí você especifica quais são os elementos que você considera importantes para o deslinde da causa, certo? Então, vamos passar aqui para o espelho, para a gente ver rapidamente, na prática, como é que o CESP trouxe isso para o espelho da prova, certo? Então, ele colocou a ação civil com rito ordinário, ou seja, aqui não foi o rito da Lei 7347, que é a Lei de Ação Civil Pública, foi um rito ordinário. Competência, Vara da Justiça Federal do DF, isso era um elemento que tinha sido trazido lá pela lei pelos fatos que foram elencados na questão. Então, ele trouxe que a competência era da Vara da Justiça Federal, certamente disse onde tinha acontecido o dano, então Vara da Justiça Federal como endereçamento, certo? Valor da causa fixado no montante do prejuízo sofrido pelo erário. É um elemento que ele trouxe também na questão, então isso aqui não foi criado, ele certamente nos fatos disse lá que o prejuízo tinha sido de tal ou qual valor, e aí você tem que colocar essa correspondência no valor da causa. E aqui você já elimina, pelo valor dos 2.200.000 reais, você já elimina a competência do GEF, né? Polo ativo, aqui as informações sobre réu, autores e réus. Polo ativo, União, pessoa jurídica de direito público interno. E polo passivo, etc. Antônio, Zeus, além das outras questões, todos com as devidas qualificações. Se trouxer informação, você qualifica. Se não trouxer a informação, você não qualifica. 2.3. Fracionamento da licitação. Desculpe. Aqui é uma questão, a questão de direito, né? São as questões jurídicas que deveriam ter sido enfrentadas. Descrição dos fatos, indicação dos documentos comprobatórios. Aqui também elementos que foram trazidos pela questão. Conduta dos réus, enriquecimento ilícito. Isso aqui é atlesivo horário para comprovar o dano, né, o ato de improbidade administrativa. E aqui a gente tem pedido liminar de indisponibilidade dos bens, comprovação do fumus boniuris e periculum in mora, e o requerimento de
ofício ao Detran e cartórios para fazer levantamento de bens, certo? Então, esses 3 pontos aqui são pontos de direito, né? Pontos materiais que foram exigidos. E aqui no último ponto é que são os pontos específicos da Lei 8429, requerimento de intimação do MP, notificação dos réus para manifestação por escrito, recebimento da inicial e citação dos réus e requerimento de procedência do pedido para condenação dos réus, tá? Então aí a gente encontra aqui no espelho todos aqueles elementos que foram que eu trouxe lá no nosso esqueminha, né? Então tá aqui, todos eles eu trouxe aqui e eu mostrei então a correspondência deles no espelho e a respectiva pontuação de cada um deles. Então vocês viram, mais uma vez, diferentemente do parecer, aqui a pontuação é descontada se vocês não trouxerem todos esses elementos, certo? Então, esses, como eu disse, foram os elementos trazidos para a ação de improbidade administrativa, né? Então, se for uma ação de rito ordinário, o que é que a gente deve fazer? Então, eu coloquei, basicamente, os requisitos são aqueles previstos no artigo 282 do CPC, já mencionados no início da aula. Então, a gente viu lá endereçamento, qualificação, fatos e fundamentos jurídicos, valor da causa, requerimento de citação, pedido de procedência da ação. Então, todos aqueles elementos eles se referem a uma ação de rito ordinário. As ações específicas, como é a ação de improbidade administrativa ou, no caso, a ação lá de possessórias, ações possessórias, elas vão ter requisitos diferenciados, mas alguns detalhes que a gente vai ver no final, na hora de fazer o esqueleto, que vai ser na última parte da aula, mas nada muito grave assim. Sobre esse ponto da ação de direito ordinário, eu queria esclarecer uma coisa. Houve uma discussão a respeito do rito a ser utilizado nas ações que que tem por objeto esse ressarcimento das novas eleições em relação aos prefeitos vencedores nas eleições que perdem os seus registros eleitorais ou têm seus mandatos cassados e há necessidade de realização de novas eleições. Então aqui basicamente é o seguinte, só para situar. Se por acaso o pedido é exclusivo para ressarcimento desses bens, desses valores gastos nas novas eleições, aí você vai utilizar o rito ordinário. Ponto. Segundo ponto, se eventualmente junto com os pedidos de ressarcimento houver algum pedido de caráter coletivo, como por exemplo dano moral coletivo, aí nesse caso deve ser usado a ação civil pública, o rito da ação civil pública, certo? Então, esclarecido esse ponto, rito ordinário, se houver apenas o pedido de ressarcimento dos bens, dos valores gastos com as novas eleições, rito da ação civil pública, se houver uma dimensão coletiva, pleiteando dano moral coletivo, por exemplo. Tá? Então, estabelecida essa dúvida, vamos passar para a parte dos interditos possessórios. Aqui eu vou tentar passar muito rápido, porque é uma coisa muito simples. É um procedimento especial previsto no artigo 920 e seguinte do CPC, que traz 3 formas de tutela da posse, que são a reintegração de posse por ocasião do esbulho, a manutenção de posse por ocasião da turbação ou o interdito proibitório, que ele ocorre quando há ainda só a ameaça de turbação ou de esbulho, certo? Então, 3 situações. Esbulho, quando você perde a posse e é reintegrado. Turbação, quando sua posse está já no momento de ser perdida, e aí você entra com a manutenção de posse para que você continue. O limite é muito tênue. Se você perdeu, é esbulho. Se você ainda não perdeu, mas está em vias de perder, é manutenção de posse. E se você continua com ela, mas está ameaçado, é um interdito proibitório, certo? Aí o CPC ele traz a possibilidade de fungibilidade entre os interditos. Por exemplo, há uma ameaça de turbação ou esbulho, aí você entra com o interdito proibitório e depois se comprova que houve efetivo esbulho, você já não está mais na posse. O juiz, ao final do processo, você informa isso nos autos, e ao final do processo o juiz pode determinar a reintegração de posse. Então, quanto a isso, não tem nenhum problema, certo? Fungibilidade entre os interditos possessórios.
Com elementos essenciais. Além de todos os elementos previstos no CPC, no artigo 282, elementos da petição inicial, como eu falei, endereçamento, valor da causa, qualificação de autor e réu, fundamentos de fatos e jurídicos do pedido, nós temos que provar a posse, a turbação ou esbulho praticado pela réu, a data da turbação do esbulho, porque esse procedimento de possessório é só para posse nova, ou seja, aquelas que acontecem dentro de ano e dia da ocorrência do esbulho, ou da turbação, ou da ameaça, e tem que se comprovar a continuação da posse, no caso da turbação, ou a perda da posse, no caso do esbulho, aí você pede a reintegração. Só para terminar esse ponto, e já passar para nosso próximo trecho, que já esgotou os 15 minutos, o STJ tem posicionamentos tranquilos no sentido que quando a ação for de posse velha, ainda assim é possível requerimento de medida liminar, essa que eu trago aqui no item 4, então ainda que não haja o procedimento especial do 920 do CPC, você pode utilizar o rito ordinário se tiver passado ano em dia e pedir a tutela antecipada com base no artigo 273, não há problema nenhum, certo? Então eu vou encerrar essa parte e aí a gente volta a partir daí na próxima parte, tá bom?